Muito bem, nós vimos como aconteceu a prisão de Paulo. Vimos como Paulo estava ali no templo e foi acusado de que tivesse levado gregos para dentro do templo. Porque Paulo estava com Trófimo na rua, nas praças. Trófimo era um grego cristão. Mas Paulo não levou Trófimo para o templo. Paulo não de modo algum ele fez isto. Mas ele foi acusado. Prenderam Paulo com a multidão toda amotinada, dizendo, mata-o, este homem não deve viver, mata-o. A multidão começou a linchar Paulo, arrastando-o para fora do templo, quando chegou o centurião, junto com soldados, e então tomaram Paulo, para que ele não fosse morto pela multidão. O prenderam com 2 cadeias, iam subindo as escadas e os soldados tiveram de carregar Paulo. Tal era a fúria daquela multidão. Tal era o desejo deles de matar o apóstolo do Senhor. E vamos ver então a defesa de Paulo. Em Atos 22, de 1 a 21, Paulo pede para poder falar, para falar ao povo. Então, ele teve a permissão, o centurião lhe permitiu que falasse, e ele então diz o seguinte: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Vamos parar aqui um pouquinho no texto. Paulo então diz: Irmãos e pais, ouvi-me. Uma maneira delicada, educada de se referir ao povo de Israel, ao povo judeu. Irmãos, aqueles da sua idade e mais jovens que ele. E pais, aqueles que eram mais velhos do que ele. Quando eles ouviram que Paulo estava falando em língua hebraica, e a língua hebraica era usada apenas no templo, era usada apenas para cantar as canções, para ler as escrituras, era uma língua usada entre os sacerdotes, era a língua da adoração a Deus, a língua hebraica. O povo mesmo falava o aramaico, a língua que aprenderam a falar em Babilônia. E ali, junto aos romanos, falavam o latim. E o grego era usada para a língua internacional, porque antes do Império Romano houve o Império Macedônico. E Alexandre o Grande exigiu que todas as pessoas falassem o grego. Eles falavam o grego chamado koiné, ou um grego comum, um grego do povão, um grego não elaborado, não erudito, mas um grego para o dia a dia. E agora Paulo, ele não está falando nem no grego koiné, nem no latim e nem no aramaico, que era a língua da família conversar, mas ele está falando em hebraico, a língua do culto, a língua dos sacerdotes, a língua em que fora escrito todo o Antigo Testamento. E o texto nos diz que quando eles ouviram Paulo falando em hebraico, guardaram maior silêncio. E Paulo, então, vai dar o seu testemunho. É exatamente isto. Quando eu e você fomos chamados para para falar da razão da nossa fé, o que temos de fazer é o que Paulo fez. É o que os apóstolos faziam
contar o seu testemunho, contar a sua vida. Quando nós falamos da nossa vida, nós plantamos sementes nos corações. Nós mostramos que não estamos ali defendendo uma bandeira, algo teórico, algo que alguém falou, mas estamos passando vida, estamos passando aquilo que aconteceu conosco. Hoje vemos muitas pessoas defendendo bandeiras sem experimentarem a realidade daquilo que eles estão falando. Vemos pessoas falando do comunismo aqui no Brasil, como se o comunismo fosse muito bom, como se o comunismo trouxesse respostas, como se o comunismo trouxesse coisas boas para a nação. Mas é importante experimentar o comunismo. Ir lá na Venezuela hoje, ir lá na Coreia do Norte, ir lá na China comunista e experimentar na pele o que é o comunismo, para depois falar que é bom. Mas nós vemos as pessoas aí que não querem ir para a Coreia do Norte, não querem ir morar na Venezuela, onde falta alimento, onde as pessoas estão com toda violência, roubando, saqueando, porque o comunismo estabeleceu desordem, anarquia. As pessoas não trabalham, por isso não têm dinheiro, não têm comida, por causa das bolsas que receberam e recebem. Confusão. Então, falar teoricamente é uma coisa, mas quando nós experimentamos, podemos dizer, eu sei que isto é bom, eu sei que isto é bom, eu sei porque fez bem a mim, fez bem à minha família, me trouxe paz, me trouxe alegria, me trouxe a presença de Deus. Paulo, ele vai falar da sua experiência com Deus. Então ele começa dizendo, eu sou judeu. Nasci em Tarso, na Cilícia, mas me criei nesta cidade, em Jerusalém. Paulo conhecia cada cantinho de Jerusalém. Paulo conhecia as famílias em Jerusalém. Paulo fora doutrinado, ele estudou aos pés de Gamaliel, a melhor escola teológica de Jerusalém, aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. E Paulo disse, eu sempre fui zeloso da lei, como vocês hoje são. Eu busquei cumprir tudo direitinho, conforme vocês hoje estão buscando. Eu defendi esta lei. E ele disse, eu persegui este caminho até a morte. Paulo tinha tanto ódio dos cristãos, que Paulo, diz o texto que ele saiu respirando ameaças de morte, respirando ódio, ódio. A pessoa que está com ódio, ela fica cega para todas as coisas, ela não tem amor, ela tem uma obsessão para matar e para destruir. Paulo disse, eu persegui este caminho até a morte, prendendo e colocando no cárcere homens e mulheres, independentemente se eles choravam, se eles sentiam, se eles suplicavam, eu coloquei na prisão. E eu fui. E vocês são testemunhas, o sumo sacerdote e todos os anciãos. Ele disse, eu recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, com o propósito de trazer manietados para Jerusalém os que lá estivessem para serem punidos. Não bastou a Paulo, logo depois da morte de Estevão, aquela perseguição terrível que se levantou em Jerusalém, quando os irmãos foram dispersos para todos os lados, porque entravam nas casas, saqueavam as casas, pegavam homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças e levavam para a prisão e matavam. Não bastou a perseguição em Jerusalém, não bastou a perseguição na Judéia, mas foram também fora, em outras nações. Paulo estava pronto a prender e trazer presos crentes que estavam fugindo da perseguição, que estavam em Damasco, na capital da Síria. Paulo diz, vocês sabem disso, vocês são testemunhas de que eu fui com muito ódio para trazer os cristãos presos. Agora, olha o que Paulo diz. Ora,
Aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo está contando o seu testemunho. Estava indo a caminho de Damasco, estava indo com uma carta do sumo sacerdote para trazer os cristãos presos, manietados, para colocá-los em prisão, para torturá-los, para matá-los, para aniquilar este caminho, aniquilar este nome Yeshua da história de Israel. Para acabar com isto, pois achavam que era uma blasfêmia. Como assim? Como assim? E então, ao meio-dia, uma luz mais forte que a luz do sol brilhou. Saulo caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele disse: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno. Assim o Senhor se revelou a Paulo, Saulo de Tarso. Saulo é o mesmo nome do rei Saul, Saulo. E ele disse: Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? E o Senhor disse: Levanta-te, entra em Damasco. Ali vão te falar o que você deve fazer. Ele entra em Damasco, fica em uma casa e Ananias é enviado pelo Senhor e ora por Paulo, ora por ele e diz: Saulo, meu irmão, recobre novamente a vista. É Deus. Vamos ver o texto dizendo o restante. Diz assim: Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Esta foi a defesa de Paulo. Ele contou o seu testemunho. Ele contou como ele teve um encontro com Jesus. Ele contou como a luz do Senhor era mais forte que a luz do meio-dia. Ele contou que Jesus lhe disse: Eu faço de você um vaso escolhido para ir aos gentios. Então os judeus não puderam ouvir mais. E eles vão com todo o ódio se precipitar sobre Paulo e exigir a sua morte. Ele deu o seu testemunho. E é isso que devemos fazer. Fomos chamados, eu
e você. Nós fomos chamados para testemunhar a nossa fé, testemunhar a nossa experiência com Yeshua, Jesus de Nazaré. Você já tem uma experiência para contar? Você já entregou sua vida a Jesus? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo agora, entregando sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu me entrego a Ti, para fazer a Tua vontade, para viver na Tua presença, para glorificar o Teu nome. Eis-me aqui, Senhor, mas eu trago os meus pecados e Te peço perdão. Lava-me completamente, purifica-me de toda iniquidade e dá-me um coração puro em Tua presença. Eu Te entrego a minha família, tudo que sou, tudo que tenho é Teu, Senhor. Usa-me para glorificar o Teu nome e para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, eis-me aqui. Senhor, recebe-me e dá-me um novo coração, escrevendo meu nome no livro da vida. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.